Olá, alunos! Nos reencontramos aqui na Meta 6, onde nós faremos uma revisão do conteúdo do bimestre, para que vocês se preparem para a nossa avaliação formal 2, que acontecerá na próxima semana. Nós vamos começar falando sobre a população brasileira. Nós trabalhamos isso bastante durante o bimestre. Falamos sobre a matriz de formação da nossa população, falamos principalmente dos três povos que foram fundamentais na construção da nossa identidade. Primeiramente, falamos dos indígenas, um povo que habitava as terras onde hoje é o nosso país, mas que ao longo do tempo foram sendo diminuídos na sua população por vários fatores. Falamos da escravização, falamos das doenças. Da mesma forma que nós falamos dos africanos que foram trazidos escravos para o Brasil, enquanto o Brasil colônia e até início do Brasil república. E também tratamos aí das localidades onde os escravos africanos se escondiam quando conseguiam fugir da violência dos senhores. Falamos também na matriz europeia, basicamente os nossos colonizadores, aí nós estamos falando do século XV, século XVI, e também de outros imigrantes europeus que vieram para o Brasil ao longo aí dos anos 1600, 1700 até 1800, quando nós tivemos uma grande chegada de imigrantes estrangeiros, principalmente europeus que vieram buscar aqui no Brasil a sua oportunidade de vida. Falamos desta formação, como eu disse para vocês, nas matrizes básicas, que vocês vão encontrar lá no conteúdo até a página 339 da apostila. Falamos também que a nossa população ela cresceu, como todas aquelas que se formaram ao longo da história da humanidade, principalmente por conta de grandes avanços tecnológicos, de uma maneira especial na área da saúde e do saneamento, que permitiram que os povos fossem evoluindo sob o ponto de vista de crescimento. Uma população que não cresceu, e aí eu aconselho você a olhar lá na página 343 os conceitos de crescimento natural ou crescimento vegetativo, que são exatamente as relações entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de um povo, considerando vários aspectos demográficos. Tratamos ainda da composição da nossa população, e aí nós estudamos as pirâmides etárias, página 348, um conceito importantíssimo sob o ponto de vista de análise das faixas de idade de uma população e os sexos. Lembrando que numa pirâmide etária nós temos ali bem descrito nas páginas 348 e 349 as partes de cada uma dessa construção da pirâmide e como elas refletem na visualização da estrutura de uma população. Isto, sob o ponto de vista da disciplina, é importante, porque compreender as pirâmides etárias é uma forma de compreender a constituição das populações e, no caso do nosso objeto de estudo, a população brasileira. Falamos também da dinâmica e características socioeconômicas da população brasileira, quando olhamos diversos aspectos da construção da sociedade brasileira, a sua distribuição no território. Lembram-se dessa imagem lá na página 348, quando nós olhamos ali um conceito importantíssimo, que é o conceito de densidade demográfica, que é justamente o aspecto da distribuição da população no território. Agora, é o conteúdo das páginas 360 e 361, que diz respeito ao cálculo da densidade demográfica. Lembra? O cálculo da densidade demográfica,
você divide a quantidade de habitantes pela área onde você está fazendo esse cálculo, então você tem uma média lá de habitantes por área. Normalmente nós trabalhamos com quilômetro quadrado. O exemplo que está em destaque na página 360 é importantíssimo. Fala da população brasileira, da área do território, e dividindo nós temos lá uma população, uma densidade demográfica de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é importantíssimo, por favor, prestem atenção a essa informação, porque ela vai ser fundamental na nossa avaliação. Já na página 363, nós vamos falar sobre a mobilidade da população brasileira, estamos falando dos processos de migração interna, e você tem na página 363 um mapa importantíssimo que se complementa na página 364 com outros dois mapas que vão tratar das fases da migração interna do Brasil. E na página 365, nós temos a chamada mobilidade externa. Lembrando, e aí, por favor, na página 365 eu reforço, os conceitos de imigrante e de emigrante. Diferentemente, os dois são relacionados à entrada e à saída dentro de um espaço nacional. E você tem depois nas páginas 366 e 367 uma descrição dos processos migratórios do Brasil no que diz respeito à entrada e saída de brasileiros e de estrangeiros. Na página 370 nós vamos falar sobre principalmente a população economicamente ativa, importante, a participação no mercado de trabalho da nossa população, de como ela é economicamente responsável pela produção de riquezas do nosso país. E depois nós tratamos também das desigualdades, seja ela sob o ponto de vista da paisagem brasileira ou da desigualdade de oportunidades que acontece no cenário contemporâneo do nosso país. Dito isso, nós encerramos a nossa análise de revisão. Me coloco à disposição, desejando a vocês aí uma boa prova, uma boa avaliação formal.